E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Hugo Furtado, eu tô de volta aqui com vocês no canal do YouTube do site Papo de Cinema para mais uma crítica em vídeo. Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre Rua do Medo, Rainha do Baile, que já está disponível lá na Netflix. É muito engraçado, né? Porque antes a gente precisa fazer uma recapitulação. O Rua do Medo é aquela trilogia que foi lançada lá em 2021 pela Netflix e gerou um hype até interessante, um burburinho nas redes sociais, numa época que a gente não quer nem lembrar, né, que é a pandemia. E naquela época a gente estava todo mundo confinado dentro de casa, qualquer coisa que aparecesse como uma espécie de evento online, a gente mergulhava com toda a força, porque enfim, era o que tinha para fazer, né. E quando surgiu aquela proposta legal da Netflix de lançar esses 3 filmes baseados nos livros do R.L. Stein, todo mundo foi com muita vontade e muita sede ao pote. Foram lançados 3 filmes, o 1994, 1976 e o 1666, em 3 semanas em sequência. Apesar do todo não ter sido aquela coisa, nossa, que trilogia que chamou atenção, que coisa inacreditável, revolucionou o terror, nada disso. São 3 filmes ok, que tem aquela diversão que realmente valeu a pena, passar, né, por essas 3 semanas, assistir esses filmes dessa forma seriada e inusitada. Enfim, estava ali, cumpriu o seu papel e ficou lá em 2021 e ninguém mais lembrava dessa trilogia. E agora, em 2025, a gente tem de novo um outro filme, Rua do Medo. E provando que realmente a gente estava muito órfão, né, de eventos durante a pandemia, ninguém tá falando sobre Rainha do Baile. Ou seja, ninguém deu bola. Aliás, não tá nem entre os principais, né, dos mais vistos da Netflix. Mas a gente tá aqui como bons guerreiros, porque lá quando a gente assistiu aos 3 filmes de Rua do Medo, a gente falou: quando tiver o quarto filme, a gente vai estar lá esperando e trazendo conteúdo para vocês. E cá estamos, Rainha do Baile. Só que o que acontece? Rainha do Baile, ele ignora quase tudo que acontece nos outros 3 filmes. Apesar de ser na mesma cidade, Shadeside, não há conexão com as tramas dos outros filmes. Não há aquele mal, né, paranormal que se conectava, né, com o filme de 1666, 1994 e 1976. Eles não conversam entre si. Aliás, não há sequer referências. E nessa nova história, a gente tem vários adolescentes ali se preparando para aquele famoso baile, né, das escolas das high school norte-americanas, e a gente está nos anos 80, ou seja, aquilo era muito disputado. E dentro dessa disputa nós temos as candidatas a rainhas do baile. Todas elas, né, possuem algum adjetivo que pode colocar lá na frente. A gente tem a principal delas, que é a Tiffany, e ela mostra ali o lado mal da história, ou seja, ela é uma espécie de vilã, e a gente também tem a personagem da Laurie, que é uma espécie de azarona que está correndo por fora, mas a história basicamente se divide entre essas duas personagens, a Laurie e a Tiffany. Só que pouco a pouco, um vilão, um assassino mascarado, começa a assassinar com uma faca diversas candidatas a ser rainhas do baile. Então, logo nos primeiros minutos a gente já sabe tudo o que está acontecendo, estão dispostas todas as peças e a gente sabe muito bem onde esses personagens estão e onde podem chegar. Então, no meio dessa festa, a gente vai sendo, né, desses diálogos que não acrescentam muita coisa, a história vai sendo entrecortada por esses assassinatos. E é óbvio que cada um deles tem que ser mais horrendo, tem que ser mais nojento, tem que ser mais sanguinário do que o anterior. E aí se forma aquela imensa barriga que a gente já comentou em outros momentos, que é tão famosa nesses filmes que são meio que feitos para o algoritmo, né, dessas plataformas. A gente tem um início bem estabelecido que precisa ser rápido e a gente tem um final que vai explicar tudo de uma vez. Ou seja, tu consegue durante toda a metade do filme, entre o início e o fim, tu pode ficar tranquilamente no teu celular, porque vai acontecer alguma coisinha lá no baile e vai acontecer um assassinato num outro canto da escola. Aí volta pro baile e depois volta para um assassinato em outro canto da escola. Ou seja, é uma repetição nessa 1 hora e meia. E é aquele tipo de filme de terror que é muito castrado, é industrializado, ou seja, ele não pode ousar em nada. Ele está dentro de uma caixinha e ele não pode sair dela de forma alguma. A gente sabe exatamente o que vai acontecer e sabe, inclusive, em quais momentos cada personagem vai morrer. Até nos momentos em que a gente pensa que algum coadjuvante vai ganhar alguma camada e que vai sair um pouquinho daquele estereótipo, ele volta para o mesmo lugar, é assassinado e tudo continua dentro dos conformes. Os personagens não são cativantes, é difícil a gente ter certas empatias. A gente tem 2
personagens que se destacam um pouco em relação ao elenco adolescente, né, porque são um pouco mais famosos, e uma delas é a Katherine Waterston, que é a mãe da Tiffany. Katherine Waterston, que já fez filmes como da saga Alien e fez o seu certo barulho na última década, está totalmente subaproveitada aqui. Inclusive, a gente tem um astro da saga American Pie, que aqui tá, nossa, subaproveitado é uma palavra até forte. E para finalizar, tem uma coisa particularmente insuportável, mas que pode agradar algumas pessoas mais saudosistas em Rua do Medo, Rainha do Baile. E, como eu disse, sequências no baile e assassinato. Sequências no baile e assassinato. Toda sequência de baile tem que tocar uma música dos anos 80. Vai tocar Take On Me, vai tocar vários outros hits que fizeram sucesso naquela década. Precisa tocar, nem que sejam 20 segundos, para que o espectador nostálgico relembre. Ah, estamos nos anos 80, assim como Stranger Things. Isso é muito chato. É difícil lá pela terceira vez até o espectador mais nostálgico não achar muito chato. Rua do Medo, Rainha do Baile, não dá nem pra chamar de derivado, não dá pra chamar de sequência, é um filme que não se conecta com o Rua do Medo. Mas vem mais, o R.L. Stine, numa entrevista recente, falou que já vendeu os direitos de próximos 3 livros para algumas adaptações da Netflix. Não tem nem data de estreia, não tem previsão para nada, mas outros Ruas do Medo ainda virão por aí na plataforma. Tá certo, pessoal? Rua do Medo, Rainha do Baile é a crítica em vídeo de hoje. Fiquem ligados aqui no canal do Papo de Cinema para mais conteúdos inéditos e exclusivos, tá certo? Beijo e até o próximo vídeo.